Hello students, how are you? Let's start our class number 53. Vamos começar a nossa aula de número 53, tá bom? Mas antes da gente iniciar, sempre aqueles recadinhos importantes aqui pra gente, que é sempre bom lembrar, né? O primeiro recado aqui é sobre a atividade obrigatória que vocês precisam realizar para garantir a presença. Então, clicou no link, enviou a atividade, o professor já recebe a atividade e consegue, então, atribuir a tua presença daquela aula, tá bom? O uso do mural. O mural é a tua sala de aula, portanto, qualquer dúvida, questionamento, posta lá para o teu professor, ok? E a galera aqui que pega as trilhas pedagógicas. Então, tem o pessoal que não faz as atividades pelo Classroom, mas sim pelas trilhas. Então, sempre precisa devolver lá na tua escola para que os seus professores possam corrigir, dar a tua presença e nota também, ok? E aí, o que a gente falou na última aula? Na última aula nós tivemos poemas, fizemos interpretações de poemas, né? Tive uma questão do Enem que era um poema também, lembra? Então foi isso que a gente conversou na aula anterior. Para hoje, pessoal, o título da nossa aula é Love is in the Air, ok? Tipo, o amor está no ar. E o que a gente vai conversar? Leitura e interpretação sobre o tema e ampliação de vocabulário. Então, nós vamos ter questões como nas aulas anteriores que a gente tem feito, de leitura de um texto e interpretação desse texto, e, consequentemente, a gente acaba ampliando o nosso vocabulário. Beleza? Vamos para o nosso warm-up. No nosso warm-up, nós temos uma pequena tirinha aqui, né? Então, assim, como eu falei nas aulas anteriores, gente, sempre quando a gente tiver uma tira, é sempre muito importante você não só focar no que está escrito, ou seja, na parte verbal, mas também na não verbal. Então você interpreta, nós temos aqui o super-homem, nós temos o Batman e temos um Cupido, tá? Daí o super-homem diz e fala assim, olha, I hear he's filling in while Arrow's on vacation. Eu ouvi dizer que ele estará preenchendo o lugar do Arrow enquanto o Arrow estiver de férias. Então sabemos que o Arrow aqui ele funciona como um outro super-herói. Vou parar com a tradução aqui justamente para não dar resposta, tá ok? Number 1. Why isn't Arrow there? Por que esse Arrow não está lá? Ok? And number 2. Who is filling in for Arrow? Quem vai entrar no lugar dele? Sabemos quem é, mas eu quero que vocês deem a resposta em inglês. Então eu vou dar um tempinho para vocês responderem e já eu volto para a gente conferir. De acordo com a nossa tirinha, eu tinha evitado a tradução para não dar tanta resposta, né? Nós temos os super-heróis e eles estavam questionando justamente a situação do arqueiro, que é o Arrow, de não estar aqui e, no caso, Cupido tomando o lugar dele, né? É uma brincadeira até, justamente pelo instrumento que é utilizado por ambos os super-heróis. Perdão, pelo super-herói e, no caso aqui, pelo Cupido, né? Então, assim, why isn't Arrow there? Because he's on vacation. Por que o arqueiro não está lá? Porque ele está de férias. 2. Who is filling in for Arrow? Quem que está entrando no lugar dele? Quem que vai ficar no lugar dele? The Cupid. Então, se você pegou no dicionário aí como é que escreve Cupido em inglês, The Cupid. Então, é o Cupido que entra no lugar dele. Ok? Before reading. Antes da nossa leitura, tem uma atividade aqui de vocabulário, né, de palavras a serem preenchidas dentro de um pequeno texto. Read and fill in with the words. Leia e preencha com as palavras diaper, tiny, shoots and love. Para ajudar, eu só vou traduzir as palavras. Diaper, fralda. Tiny é o mesmo que small,
pequeno, shoots, no sentido de atirar, né? E love, amor, amar. Então eu vou dar um tempinho aqui desse pequeno texto que explica brevemente who's Cupid, quem é o Cupido, e vou dar um tempinho então para vocês fazerem essa atividade. Vamos lá, já volto aí. Let's check. Vamos checar o nosso exercício? Então, olha só. Who's Cupid? Quem é o Cupido? He's that tiny baby. Então, a primeira palavra aqui é tiny, baby, that flies around and a segunda seria shoots people and then they fall in. Terceira palavra, love and stuff. You know, the one that's usually pretty naked but has a diaper on. Então, a última aqui seria diaper. Em português, mais ou menos seria, quem é o Cupido? Ele é aquele bebezinho pequeno que voa atirando nas pessoas e elas acabam se apaixonando. Você sabe, é aquele que fica bem pelado, né, naked, nu, but has a diaper on. Tá pelado, tá nu, mas está usando uma fralda, ok? Beleza. Esse texto que eu tenho aqui, pessoal, The Cupid Origin, a origem do Cupido, tá ok? Então a gente conhece, mas de onde que surgiu isso? Então tem uma breve explicação aqui, uma das, inclusive, nas mitologias que tem por aí, a mitologia romana e a grega, por exemplo, elas têm histórias diferentes acerca do surgimento do Cupido. Então vamos ler comigo aqui? Bora lá! From Roman mythology, we get the name Cupid, which means to desire, which derives from the Latin word Cuper. Cupid is quite literally the child of the goddess of love, Venus. Então, a primeira parte do texto fala justamente sobre mitologia romana, tá? Cujo nome significa, a palavra Cupido significa desejar, to desire, e ela deriva do latim cupere, ok? Ele é literalmente o filho da deusa do amor, Vênus. Agora, na mitologia grega, in Greek mythology, he is known as Eros, and depending on the source, was thought to be a primordial god who came into the world entire asexually from an egg, or the son of Aphrodite. Tem até outras possibilidades de interpretação da história na mitologia grega, tá, gente? Ele é conhecido, uma delas, ele é conhecido como Eros, e dependendo da fonte, né, dizia que ele era um deus que veio à Terra assexuado, tá? Que algumas vertentes, algumas fontes dizem que ele surgiu de um ovo, tá? E outros dizem que ele era o filho da Afrodite. Beleza? Então só para a gente conhecer um pouco mais sobre o surgimento, a origem do Cupido, tá? Bora praticar a interpretação. Então eu tenho duas perguntas sobre essa primeira parte do texto aqui, ó. How is the Cupid known in Greek mythology? Como que o Cupido é conhecido na mitologia grega, tá? Respostas em inglês. And what does asexually mean? O que significa essa palavra? Sabemos em português o que é, mas eu quero que vocês leiam as alternativas para marcar em inglês a alternativa correta, beleza? Então, tempinho para vocês, já volto para a gente poder corrigir esse exercício aqui.
Bora corrigir nosso exercício de interpretação aqui, pessoal. Number 1. How's the Cupid known in Greek mythology? Como que o Cupido é conhecido na mitologia grega? As arrows. Como arrows, ok? É assim que ele é conhecido. Number 2. What does asexually mean? Qual seria o significado das duas alternativas aqui? Em inglês, para a palavra assexuado. Having no gender or sexual organs. The one who is either man or woman. A alternativa correta, se você marcou aí, foi a letra A. Não ter gênero ou órgãos sexuais, beleza? A letra B eu falo, é aquele que é ou homem ou mulher, né? Então, ali não tem gênero, não tem sexo, beleza? Então, vamos lá. Bora para a nossa questão do Enem? Aqui, ó, eu trouxe uma questão do Enem de 2011, tá? Aqui está o texto e é aquele esquema. Então, eu vou dar um tempo para que vocês façam a leitura sem a minha interferência, pessoal. Gente, não é um tempo... Pensa bem, vocês não terão muito tempo na hora de realizar essa prova para se debruçar cuidadosamente sobre um texto. Seria ótimo se fosse possível. Então, façam aquele scanning, dá aquela olhada superficial por cima, busca aquelas informações mais importantes, aquelas palavras mais cognatas que você conhece para te ajudar na interpretação. Beleza? Leiam aí, já volto. Leitura feita, sabemos, mais uma vez, e eu vou repetir aqui para vocês, que o enunciado e as alternativas são sempre em língua portuguesa. Então agora tempinho para vocês poderem, com calma, marcar a resposta correta. Bora lá! Antes de eu dar a resposta para vocês, vamos dar uma olhada com calma no texto? Bora lá, então olha só. Last Monday... Então, uma coisa importante, repara que, nossa, acho que 100% dos verbos que aqui estão é passado, tá? Então, são informações importantes, assim, às vezes você identificar o tempo verbal para você conseguir se situar no tempo, tá? Então, vamos lá. Last Monday, was a really awful day. I got to school late because I had missed the bus. Then I had a math test and it did badly because I hadn't studied for it. Things went from bad to worse. While I was waiting for the bus home, I realized I had lost my money. Coitado desse cara, gente. So I had to walk home. I really wanted to go to the cinema with my parents that evening, but the time I got home, they had already gone out. I put my dinner in the oven, went to watch TV and fell asleep. When I woke up, an hour later, there was a terrible smell and smoke coming up the stairs. I had forgotten
to take my dinner out of the oven. Ou seja, o cara teve um péssimo dia, né? Ele fala aqui, né, que na segunda passada ele teve um dia horrível, que ele chegou da escola atrasado porque ele chegou na escola atrasado porque ele tinha perdido o ônibus. Depois ele teve uma prova de matemática, ele foi muito mal porque ele não tinha estudado para ela. E as coisas foram de mal a pior. Enquanto eu estava esperando pelo ônibus para casa, eu percebi que eu tinha perdido meu dinheiro, então eu tive que andar até em casa. Eu queria muito ir ao cinema com os meus pais naquela noite, mas na hora que eu cheguei em casa eles já tinham saído. Coloquei o meu jantar no forno e fui assistir TV. Peguei no sono. Quando eu acordei, 1 hora depois, tinha uma fumaça e um cheiro terrível subindo as escadas. Resultado, eu tinha esquecido de tirar o meu jantar do forno. Pensa, que dia que esse cara teve, né? Bom, a intenção do narrador nesse texto é: letra A, relatar um dia de problemas. B, descrever um incidente na cozinha. C, lamentar a perda da aula. D, justificar a perda de uma prova. E, reclamar do atraso do ônibus. Então, o que a gente pode pensar aqui? A letra C e a letra D a gente já eliminaria porque ele não perdeu a aula, ele chegou atrasado, tá? E a letra D, ele também não perdeu a prova, ele fez uma prova e foi mal, porque ele não tinha estudado. Então, a gente elimina. Reclamar o atraso do ônibus. Ele estava esperando pelo ônibus, mas daí ele percebeu que ele não tinha o dinheiro, ele teve que ir a pé. Então, o motivo dele chegar atrasado em casa mais tarde não foi porque o ônibus atrasou, é porque ele não tinha dinheiro para pagar, tá? Descrever um incidente na cozinha, beleza, aconteceu um incidente na cozinha, mas isso foi um detalhe que ele colocou lá no final do texto, ele não passou o texto inteiro falando sobre este assunto. Portanto, a melhor alternativa aqui seria a letra A, relatar um dia de problemas. Porque nessa questão, ele não relata uma única situação que aconteceu, tá? Ele relata tudo que deu de errado no dia dele, tá bom? Então, a alternativa correta seria letra A, ok? Beleza. Bora para o nosso quiz? Vamos praticar mais. Ainda falando de amor, tá? Reparem que aqui, pessoal, não só o que está escrito, né, o não verbal, perdão, não só o verbal, mas o não verbal ajuda bastante para vocês fazerem as duas questões que eu coloquei aqui. Então, olha só. Love is. Daí tem eles aqui numa situação sentindo muito calor, a gente vê o sol lá na janela, isso daqui talvez funcionaria como um ar-condicionado. Daí diz assim, olha, letting her sit of the air conditioner. Duas questões. Primeira, é para você marcar qual das duas opções entraria aqui nessa lacuna, tá? E a segunda é para vocês marcarem the weather is hot or cold. Não vou traduzir, senão vou dar resposta, hein? Procurem o significado de weather, que rapidinho vocês vão saber qual das duas alternativas é a correta, tá ok? Vamos fazer essa atividade, já volto para a gente continuar conversando. Vamos lá. Olha só, mais uma vez aqui, eu vou falar de algo que eu venho conversando com vocês sobre questões do Enem, tá? Isso daqui não é uma questão do Enem, tá ok? Mas o motivo de eu ter trago isso daqui foi o seguinte, até é algo que eu encontrei para a gente poder tá junto, né, sobre o tema da nossa aula, love, amor e tudo mais. Então, assim,
É muito comum, não só em língua inglesa, mas nas demais disciplinas, lá na prova do Enem, você ter questões em que você, além do texto escrito, também tem imagens. Então é aquela velha história, a gente precisa ampliar a nossa visão de texto, porque ela não se resume única e exclusivamente ao que está escrito. Tudo aquilo que passa, uma imagem que passa para você, por exemplo, uma informação, é um texto, né? Então, assim, apareceu algo desse tipo em que você não só coisa escrita, né, a parte escrita, mas também você tem a imagem, interpretar a imagem é muito importante. Então, aquilo que eu falei antes de dar o tempo para vocês. Você olha a imagem, nós temos ali duas pessoas, a gente repara nitidamente que um deles aqui está, os dois, né? Mas principalmente no piá aqui, ele está morrendo de calor, né? Daí, e a gente subentende que está morrendo de calor por 3 motivos. Ele está suando, lá fora tem um sol, a gente vê que aqui tem um aparelho com uma espécie de ar-condicionado e a garotinha, né, a menina, está ali na frente dele, tá? Beleza. Interpretado isso, claro que na hora que você está fazendo a prova tem que ser rápido, né? Você tem que ser ágil nisso. Dar aquela olhada e buscar as informações ali. Daí o que está escrito, love is, o amor é, letting her sit, deixá-la sentar, of the air conditioner. Ou seja, sentar numa posição em relação ao ar-condicionado. Então, olhando e lendo, você já consegue interpretar muita coisa, né? Porque, sem sombra de dúvida, o que está escrito diz respeito ao que você está vendo ali na imagem. Daí, olha só. Número 1. Marque a opção que completa a lacuna. Então, é aqui, eu tapei essa lacuna, né? Tapei a frase, botando uma lacuna aqui, e você tem 2 opções, beside and in front, tá? Ambas aqui são preposições de lugar, tá ok? Beside significa ao lado de, in front, na frente de. Claro que ao olhar, você entende que é na frente, tá? Mas aqui a gente também tem uma dica. A preposição of, ela não é utilizada com a preposição beside. Beside, ao lado de, não precisa da preposição of depois. No caso do in front, sim, você precisaria dessa preposição. Portanto, a resposta certa seria a letra B, in front of the air conditioner, na frente do ar-condicionado. Então, não só pela imagem, mas pela questão dessa preposição que está aqui, que não é utilizada junto com a preposição beside, tá bom? E a número 2, the weather is. A palavra weather significa clima, ok? The weather is hot. O clima está quente. Se a gente observar, a gente sabe perfeitamente que está quente lá fora, o sol, o ar-condicionado e ele suando. Beleza, pessoal? Bora encerrar nossa aula? E aí, o que a gente conversou hoje? Fizemos leitura e interpretação, ampliamos nosso vocabulário, conhecemos um pouco sobre a origem do cupido e fizemos uma questão do Enem também. Então, olha só, tela roxa para vocês, paro por aqui. Todo esse material vai estar para vocês lá na plataforma. Assista de novo, pratica, tire suas dúvidas. Bora lá falar inglês, ok? Thank you very much. Bye bye. See you next class.